A verdade cruel, que ninguém tem coragem de enfrentar, porque os implacáveis vencem. E aí, tudo bem? Quero te contar uma parada que mudou a minha vida e que, no fundo, eu sei que já mexeu com você também. Lembra de quando a gente era criança e ouvia aquelas histórias de que o bem sempre vence, que se você fosse bonzinho, a vida te recompensaria? Eu acreditei nisso com todas as minhas forças. Acreditava que se eu me esforçasse, fosse honesto, tudo ia dar certo. Que o mundo era justo e que no final a justiça prevaleceria. Mas a vida, a vida, ela tem um jeito peculiar de nos chacoalhar, não é? Comecei a olhar ao meu redor e a ficha não batia. Via gente que se matava de trabalhar ser promovida, enquanto outros que davam o sangue ficavam para trás. Via pessoas que faziam umas manobras meio tortas, que nem sempre jogavam limpo lá no topo, mandando no pedaço. E eu ficava com aquela cara de paisagem sem entender nada. Como assim? Se o mundo é justo, por que os certinhos nem sempre ganham? Foi aí que a bomba explodiu na minha cabeça. Uma verdade que me doeu, mas que ao mesmo tempo me libertou. O mundo não recompensa bondade. O mundo recompensa poder. E o poder, meu amigo, não é algo que te dão de presente. Não, ele é algo que você vai lá e pega. Ele é construído, ele é conquistado. Hoje eu quero te abrir o jogo, te contar o que ninguém teve a coragem de te dizer. É uma verdade que pode ser um soco no estômago, desconfortável pra caramba, mas que é absolutamente necessária para você parar de patinar e começar a voar. Se você tiver coragem de ir até o fim comigo, eu te prometo, a sua vida pode nunca mais ser a mesma. A grande mentira: seja bom e tudo vai dar certo. Sabe, a gente foi criado com essa cantilena. Na escola, em casa, na igreja. Humildade é virtude, ambição é pecado, obedecer é ser sábio. É quase como se tivessem nos programado para sermos ovelhas no rebanho. Mas para e pensa comigo, quem é que realmente manda na parada? Quem está no controle, definindo as regras do jogo? É quem segue as regras à risca ou quem cria as próprias? É quem pede permissão para existir ou quem chega chegando e impõe a sua presença? A real é que o sistema foi desenhado para te manter mansinho. Eles te venderam a ideia da meritocracia, a ilusão de que só o esforço já basta. Que se você for bonzinho, um dia alguém vai te ver e te dar um tapinha nas costas. Mas a verdade, meu irmão, é muito mais bruta, mais instintiva do que isso. Olha para a história. Os grandes impérios, as maiores conquistas. Você acha que foram construídos com buquês de flores e abraços? Roma não foi erguida com bondade, foi com suor, com sangue, com uma estratégia de domínio que deixava os inimigos de queixo caído. Pensa nas gigantes de hoje: Amazon, Apple, Google. Você realmente acha que elas cresceram porque foram justas e boazinhas? Nada disso. Elas engoliram concorrentes, ditaram as regras, colocaram o lucro acima de qualquer moral. O jogo não é sobre justiça, é sobre poder. E o poder, ele pertence àqueles que sacaram isso antes dos outros, que entenderam que enquanto você espera a vez, alguém já está se movimentando para tomar o seu lugar. A vontade oculta que te controla, o gigante adormecido. Existe uma força bruta dentro de você, um impulso natural que foi silenciado desde que você era criança. Aquela vozinha que te dizia: não seja ganancioso, você precisa pensar nos outros primeiro, espere a sua vez. A gente ouviu tanto isso que acabamos acreditando, mas essa força, ela ainda está aí, pulsando, esperando para ser acordada. Eu chamo isso de vontade inabalável. É o desejo de expandir, de crescer, de dominar o seu próprio espaço. Não no sentido de pisar nos outros, de destruir, mas no sentido mais puro da vida. Pensa comigo, toda semente quer virar árvore e buscar o sol. Todo animal selvagem luta pelo seu território, pela sua sobrevivência, pelo seu crescimento. E nós, seres humanos, somos diferentes?
Não! Nós também temos essa vontade inabalável de ir além, de conquistar, de sermos mais. O grande problema é que fomos ensinados a reprimir essa força, a sentir culpa por querer mais, por sonhar grande, a se diminuir, a se esconder, a pedir desculpas pela nossa própria luz. E se eu te dissesse que essa vontade inabalável reprimida é exatamente o que está te impedindo de vencer? É como ter um motor potente, mas andar com o freio de mão puxado. Você até se move, mas nunca atinge sua velocidade máxima. Os fortes criam as regras, os fracos apenas seguem o tabuleiro da vida. A história é clara. As grandes revoluções, as grandes mudanças não foram feitas pelos bonzinhos que esperavam a permissão. Foram feitas pelos ousados, pelos caras que viraram a mesa e desafiaram tudo que estava posto. Alexandre, o Grande, não pediu licença para conquistar impérios. Ele simplesmente foi lá e conquistou. Napoleão não esperou um convite para tomar a Europa. Ele impôs sua presença. Steve Jobs não fez uma pesquisa de opinião para reinventar a tecnologia. Ele simplesmente fez. Esses caras, eles impuseram a visão deles ao mundo. Eles não esperaram a justiça vir de bandeja. Eles foram lá e a fizeram acontecer à sua maneira. Eles não seguiram regras. Eles escreveram as próprias regras do jogo. Enquanto você fica aí esperando ser reconhecido, esperando que a vida seja justa, esperando a sua vez, tem um cara se movimentando, tomando o seu lugar, simplesmente porque ele sacou como o jogo funciona. E o jogo, meu amigo, é sobre presença, estratégia e domínio psicológico. Não adianta ser o melhor se ninguém sabe que você é. Não adianta ter razão se você não souber se posicionar, se fazer ser ouvido, se impor. Não adianta esperar a promoção se você não souber se vender, mostrar seu valor, negociar. A verdade é simples e dura. Ou você define o jogo, ou você é uma peça no jogo de alguém. Não tem meio termo. Você está dentro ou está fora. Escolha a dança sutil do poder. Como eles jogam no silêncio. A maioria das pessoas é movida pelo impulso. Se alguém grita, ela grita de volta. Se a pressão aumenta, ela entra em pânico. Se é provocada, perde a cabeça. É como um pavio curto, explodindo a qualquer sinal. Mas os verdadeiros mestres do jogo, os que realmente comandam, não agem assim. Eles não reagem. Eles observam, eles esperam. Eles agem apenas no momento certo, quando o timing é perfeito. É como um jogador de xadrez que não se apressa, que pensa em cada movimento, prevendo as próximas jogadas do adversário. Essa é a verdadeira força, o domínio emocional. Não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem sabe calar na hora certa e fazer o silêncio ecoar mais alto que qualquer barulho. Não é sobre mostrar força com raiva, com agressividade, mas com uma frieza estratégica que desarma qualquer um. Quem tem autocontrole tem o controle do outro. Pensa em figuras históricas. César, por exemplo. Quando era atacado politicamente, ele não saía por aí esbravejando. Ele esperava, construía suas alianças. E então, no momento exato, derrubava todos de uma só vez, com uma precisão cirúrgica. Essa é a diferença entre quem lidera e quem é liderado. O líder joga xadrez. Ele pensa adiante, antecipa, planeja, movimenta suas peças com inteligência. O liderado joga damas. Ele reage ao primeiro movimento, pula sem pensar, sem estratégia e acaba sendo engolido. Em qual lado você quer estar? O preço da ignorância. Ser bonzinho te faz fraco. Ah, mas ser bom não é uma virtude. Claro que é, meu amigo. Mas a gente precisa alinhar o que você chama de bondade. Se ser bom é anular sua própria vontade, seus próprios desejos. Se ser bom é deixar que abusem de você, que passem por cima dos seus limites. Se ser bom é esperar eternamente por um reconhecimento que nunca chega, então não, isso não é bondade.
Isso é fraqueza disfarçada de virtude. É uma espécie de escravidão emocional, onde você se amarra em correntes invisíveis e joga a chave fora. Você foi ensinado a sentir culpa por querer vencer, por querer prosperar, por querer mais para a sua vida. Te disseram que o desejo de crescer é egoísmo, que o sucesso tem que vir com calma, no tempo certo, como se o universo tivesse um cronograma personalizado para você. Mas a verdade é que ninguém vai bater na sua porta com um troféu e dizer: parabéns por ser bonzinho e esperar. O tempo certo é agora. A oportunidade está aí, esperando que você a agarre. O que te impede de ir além não é o mundo lá fora. É essa moral do conformismo que te enfiaram goela abaixo. Essa voz insistente na sua cabeça que repete: não vá tão longe, não sonhe tão alto, não seja ganancioso, não se exponha. Adivinha quem criou essa voz? Aqueles que já estão no topo. Aqueles que não querem concorrência, aqueles que se beneficiam do seu conformismo, da sua inércia. Eles querem que você seja bom, submisso, para que eles possam continuar dominando o jogo sem resistência. Agora, não me entenda mal. Eu não estou te dizendo para virar um robô sem emoções, um tirano ou pisar em todo mundo. Poder não é sinônimo de arrogância. Domínio não significa destruição. O grande segredo, o verdadeiro pulo do gato, é o equilíbrio. É saber a hora de avançar e a hora de recuar. Quando calar e quando soltar a voz. Quando atacar com firmeza e quando transformar um inimigo em um aliado. É como um maestro que sabe a hora de cada instrumento entrar e sair, criando uma sinfonia perfeita. A maioria das pessoas erra porque vive nos extremos. Ou são submissas demais e passam a vida sendo pisadas, reclamando da sorte, se sentindo vítimas. Ou despertam para o jogo e se tornam monstros, cegos pelo poder, que acabam se consumindo pela própria sede de controle. Eu já vi isso acontecer, com empresários que subiram rápido demais e caíram mais rápido ainda, com políticos que chegaram ao topo e desmoronaram, com líderes que perderam a mão. Tudo porque não souberam a hora de parar, de se ajustar, porque confundiram poder com invencibilidade. O verdadeiro mestre do jogo é aquele que sabe vencer. Ele entende as regras, joga com inteligência e conquista seus objetivos, mas também sabe se manter no topo. Ele não se deixa levar pela euforia, mantém a calma, adapta-se às mudanças e garante sua permanência no comando. É um jogo de estratégia, de autoconhecimento e de muito jogo de cintura. E você pode aprender a jogar, aplicando no dia a dia. Sua nova realidade começa agora. Talvez você esteja pensando: tá, mas como eu aplico tudo isso na minha vida? Eu não sou político, nem CEO de uma multinacional, nem general de guerra. Eu te entendo. Mas a boa notícia é que esses princípios são universais e se aplicam em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te mostrar como você pode começar a mudar o jogo agora mesmo. 1. No seu trampo, carreira, pare de ser o esforçado, seja o estratégico. Olhe para quem é promovido. Não é quase nunca o mais técnico, o que trabalha mais horas, o que tem mais diploma. É o cara que sabe se posicionar, que entende as relações de poder, que influencia, que sabe se vender. É o político. Aprenda a falar menos e a impactar mais. Não adianta ficar tagarelando sem parar. Pense no que você vai dizer, na mensagem que quer passar e transmita com clareza e autoridade. Menos blá blá blá, mais resultado. Desenvolva sua presença. Isso não é sobre ser arrogante, é sobre ter confiança. Como você entra em uma sala, como você se senta, seu olhar, sua postura. Seu corpo fala antes mesmo da sua boca abrir. Imponha respeito com a sua postura, não com a sua voz. 2. Nos seus relacionamentos, amor, amizade, família,
Respeito não se pede, se impõe. Pare de tentar agradar todo mundo o tempo todo. Isso é exaustivo e te faz perder sua identidade. Você não está aqui para ser o fantoche dos outros. Pare de ceder para evitar conflitos. Conflitos, quando bem administrados, são oportunidades de crescimento e de definir limites saudáveis. Se você cede sempre, o outro nunca vai saber até onde pode ir. Mostre seus limites com firmeza. Diga não quando for necessário, sem culpa. Defina o que é aceitável para você e o que não é. Quem te respeita de verdade vai entender e valorizar isso. O verdadeiro respeito nasce da sua capacidade de impor valor, não de se sacrificar. As pessoas valorizam quem se valoriza. Se você se anula, elas te verão como algo facilmente descartável. 3. Na sua mentalidade, desmonte a moral do conformismo. Questione todas aquelas virtudes que te ensinaram. Elas realmente te servem? Elas te impulsionam ou te travam? Rejeite a culpa por querer mais, querer crescer, prosperar, ter sucesso, ser feliz, ser abundante. Tudo isso é natural. Pare de se punir por seus desejos. Treine sua frieza emocional. Isso não é ser insensível, é ter controle. Diante de uma situação estressante, respire fundo. Não reaja imediatamente. Dê um tempo para pensar antes de agir. Aprenda a esperar. A paciência é uma arma poderosa. Muitas vezes, a melhor jogada é não fazer nada e observar o campo de batalha. Domine seu emocional. Suas emoções são seus guias, não seus mestres. Aprenda a identificá-las, a usá-las a seu favor e não a ser escravo delas. Meditação, autoconhecimento, terapia, tudo isso ajuda. 4. Na sua rotina e na forma como você encara a vida. Seja o estrategista da sua própria jornada. Tenha um plano, sempre. Seja para o dia, para a semana, para o mês, para a vida. Onde você quer chegar? O que você precisa fazer para chegar lá? Sem um plano, você é um barco à deriva. Jogue o jogo das pessoas. Entenda o que as motiva, o que elas querem, quais são os interesses delas. E use isso com inteligência. Não para manipular, mas para criar situações de ganha-ganha, onde você também se beneficia. Mas nunca perca a sua essência. Jogar o jogo não significa se transformar em algo que você não é. É adaptar sua estratégia, não seus valores. Mantenha sua integridade, mas seja maleável na forma de agir. No final das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma escolha que só você pode fazer. Você pode continuar acreditando no conto de fadas da bondade que será recompensada. Onde um dia, do nada, alguém vai bater na sua porta e reconhecer o seu valor, te dar o que você merece. Ou você pode acordar para a realidade, abrir os olhos, encarar a verdade, por mais desconfortável que ela seja, e tomar de volta o controle da sua vida. O mundo não vai mudar só porque você tem boas intenções, porque você é uma pessoa legal. Ele pode ser transformado pela sua estratégia, pela sua capacidade de agir, de se posicionar, de impor sua vontade inabalável. Você não precisa ser mau, mas precisa ser forte. Você não precisa ser cruel, mas precisa ser implacável quando necessário. O poder não é algo que se pede. O poder é algo que se toma. Ele está lá, esperando por você, mas você precisa ir lá e pegar. E se você não jogar, será apenas mais uma peça no jogo dos outros. Serão eles que definirão suas regras, seu tempo, seu espaço. E você, meu amigo, ficará à mercê do tabuleiro deles. Você já viu o suficiente, já entendeu que o mundo não premia os bonzinhos, ele premia os corajosos. Os que não se escondem, que não se diminuem. Os que conhecem a verdade por trás do véu da ilusão e ainda assim decidem jogar, mas do seu jeito, com sua inteligência, com sua força. E agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos, com a sinceridade de um amigo que se importa, você vai continuar esperando que o mundo te recompense pela sua bondade e pelo seu esforço silencioso? Ou vai levantar,
Assumir o controle, usar sua vontade inabalável e fazer o mundo lembrar do seu nome, sua missão para hoje e para a vida. A partir de agora, a cada decisão que você for tomar, em cada interação, pergunte-se: estou agindo como um jogador que define o jogo, ou como uma peça no jogo? E de alguém? E a sua missão prática para o dia de hoje é: escolha uma área da sua vida, trabalho, relacionamento, finanças, onde você se sente bonzinho demais e está sendo passado para trás. Identifique uma única situação onde você vai impor um limite, negociar algo a seu favor ou se posicionar com mais firmeza, sem se desculpar por isso. Coloque isso em prática hoje, não amanhã, não semana que vem. Hoje. Para ir além, te proponho um desafio de 7 dias. Por uma semana, em todas as suas interações, observe como você reage. Ao invés de reagir no impulso, pare, respire e pense: como o mestre do jogo agiria aqui? Como eu posso usar a vontade inabalável a meu favor? E haja. Pequenas mudanças diárias geram transformações gigantes. Se essa aula mexeu com algo aí dentro de você, se te fez enxergar a vida de uma forma diferente, compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que ainda está dormindo, esperando a vida acontecer. Ajude essa pessoa a despertar também. E lembre-se, poder não se pede, poder se toma. Estou aqui com você nessa jornada. Vamos juntos dominar esse jogo. Se prepare para o próximo módulo, onde vamos mergulhar mais fundo em como desenvolver sua frieza estratégica. Fique de olho e não perca.